Salve Maria, meu nome é Padre Charbel, sou sacerdote da Sociedade do Espírito Santo, aqui em Louisiana, nos Estados Unidos. E hoje nós trataremos de falar, ou tentaremos falar, sobre a Santa Missa. E aqui se subentende que falarei do rito da qual sou adepto, o rito ao qual uso. Na Igreja Católica tem diversos ritos, tem os ritos orientais, no Ocidente tem o rito ambrosiano, tem o rito moçárabe, outros ritos como o rito de Lyon, o rito dominicano, o rito carmelita. Então tem vários ritos na Santa Missa, e eu sou do rito romano, o rito que ele é o mais universal, ele é o mais conhecido, portanto, muitos de nós que estamos vendo aqui esta pequena aula, esta pequena reflexão, conhecemos. E especificamente, para que não haja engano, sobre a missa tridentina. Ok? Então, invocamos a nossa Santíssima Trindade antes de começar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São João Maria Vianney, rogai por nós. Nossa Senhora da Constância, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, o que é a Santa Missa? Por que é importante falar da Santa Missa? Muitos, como se eu tivesse muitos seguidores, mas alguns dos que seguem as minhas aulas pediram para que eu falasse um pouco da missa, porque, já sabemos dos sacramentos, já fizemos aulas sobre os sacramentos, já fizemos aulas sobre diversos assuntos, como a crise da igreja, como certos assuntos sobre a ascese, que se foi esquecido nos dias atuais, porque hoje nós vivemos em uma religião da qual falamos de altas teologias, mas esquecemos da vida espiritual. Então é muito importante nós falarmos da vida espiritual, e aqui entra a Santa Missa. A Santa Missa nós podemos falar sobre diversos aspectos, sobre o seu aspecto teológico, sobre o seu aspecto mais espiritual, o seu aspecto místico, e sobre a crise que houve entre a missa, digamos, depois do Concílio Vaticano II, já com o Concílio, começou ali com as modificações, a qual nós temos conhecimento da Missa Nova. Então, não é sobre isso que eu quero falar. Nós falaremos aqui da espiritualidade da Santa Missa, do exemplo dos santos, e não somente isso, e sobre o que a Igreja nos ensina sobre essa espiritualidade, para que serve entender sobre a Santa Missa, por que é tão importante. Ora, a Santa Missa o que é? Primeiro, para começar, a Santa Missa é o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, só que feita de forma incruenta. Isso quer dizer o quê? Que não há derramamento de sangue como houve na cruz. Mas a Santa Missa, ela é o mesmo sacrifício da cruz. Ela é uma extensão do sacrifício da cruz. Outros chamamos de renovação. Mas ela, de fato, é esta extensão. Enquanto o sacrifício da cruz foi feito temporalmente, enquanto ao tempo, há 2000 anos, o sacrifício da cruz, ele se prolonga no decorrer dos séculos, até os nossos dias atuais, com a Santa Missa. Então, onde há um padre válido que celebra a Santa Missa, ali há o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. É isto que a Igreja pede, para que haja o sacrifício, para que haja esta prolongação do sacrifício da cruz. Então, a Santa Missa, já vemos um pouco do aspecto, ela deve ser tomada como o sentido mais profundo da nossa vida. Como aquilo que nós devemos tender a mais em nossa vida, aquilo que nós mais desejamos na nossa vida está ali, no sacrifício da cruz. Ora, o que é o sacrifício da cruz? O sacrifício da cruz é onde Nosso Senhor Jesus Cristo, é onde Deus, o nosso Criador, desce, digamos assim, dos céus e se faz carne ali para que se possa elevar a natureza humana à divindade, a Nosso Senhor. Para que se possa, de novo, depois ali do pecado original, que nos separou daquela vida, daquela união divina, que nos possa de novo restituir esta união. E assim possamos participar da vida do mesmo Deus, da vida de Deus. E a Santa Missa é isto, é o meio pelo qual o homem começa a participar mais intimamente da vida de Deus. Da vida de Deus feito homem, a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Mas não é somente para nos salvar. Não é somente que Ele queria, morrer numa cruz e todo mundo salvo. Não é isto. Não é somente isto. É claro, é substancialmente, essencialmente isto. É principalmente isto.
Mas ali na cruz há um mistério, né? É um sacrifício de mistério, não é, algo que nós possamos, ou que nós podemos compreender assim, de um olhar, de uma perspectiva. Bom, o homem se fez Deus e morreu na cruz para nos salvar. Essa é uma explicação básica, bem, mas tem um mistério. Tem algo que não compreendemos exatamente. Por quê? Porque Ele é Deus, nosso Senhor. Lembramos que Deus Ele é o ser infinito, Criador de todas as coisas, e nós somos limitados, nós somos finitos. E, como sacerdote, posso dizer que enquanto mais celebro a Santa Missa, mais participo dos santos mistérios, da celebração eucarística, quanto mais entendo, é quando menos entendo. Então, é um mistério. Quanto mais nós vamos nos aprofundando neste mistério, mas participando profundamente da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, ali no seu sacrifício, nós vamos entrando nesse mistério desse Deus infinito, que não tem fim, né, que é incompreensível. Então, São Paulo ele vai dizer, né, que o quão admirável e quão incompreensível são as tuas vias. De fato é assim, o sacrifício da missa é isto. É começar a participar da vida deste Deus que se fez homem e que elevou a natureza humana, ou seja, a nossa humanidade, para a sua divindade. É o Deus que reconciliou nós homens, né, apesar de nossos pecados e de nossos desmerecimentos, com a sua vida. Né? Então ali ele mostrou seu profundo amor, né? Ele nos mostra o profundo amor que ele tem. Na cruz, nosso Senhor está dizendo, olha, eu estou morrendo crucificado, estou sendo crucificado porque eu te amo. E eu vou até a cruz por causa de ti. Não tenho medidas para que eu possa salvar a tua alma. Então, quando nós temos o sacrifício da missa, nós devemos nos unir a esta verdade tão profunda, né, de um Deus que ele nos ama tanto, que se oferece, se humilha, do gênero de morte pior que se poderia ver, para que nos leve a cada um de nós para a sua vida. Então a missa, já vemos, lembre-se que o sacrifício da cruz foi onde, ali, quando Nosso Senhor começou a ser insultado pelos homens, humilhado pelos homens, ou seja, Nosso Senhor Deus, ele foi humilhado, ele que é Deus, Criador de todas as coisas, se passou sob a humilhação dos homens por amor a nós. Então a Santa Missa, quando nós falamos desse sacrifício, nós falamos que estamos participando do sacrifício. Então já vemos, como é um sacrifício, já não é um lugar de bater palmas, já não é um lugar de dançar e nem se alegrar, não é um lugar de, digamos assim, fazer festas, né? Mas é um lugar de recolhimento, né? É ali onde nós começamos a participar do sacrifício de Nosso Senhor. E não é somente que nós estamos assistindo o sacrifício de Nosso Senhor, nós estamos também participando desse sacrifício. À medida que nós vamos frequentando mais e mais a Santa Missa, mais com o estado de graça, ou seja, confessados pecados, enfim, do modo que a Igreja nos pede, nos manda, aliás, para que possamos receber os sacramentos, nós vamos percebendo estes mistérios se fazendo realidade. Então nós vemos no decorrer da Igreja, né, milagres incríveis que ocorreram durante a Santa Missa. Por exemplo, há inúmeros casos de milagres eucarísticos, né, no qual ali a hóstia, a espécie de pão, né, se torna de fato, ou seja, especificamente com a espécie se torna carne, né, ou seja, não somente uma vez ocorreu isto, mas muitas vezes ocorreram na história da Igreja, né? Sempre para dar certos sinais, enfim, tem toda a casuística, mas o fato ali é de fato o corpo e o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, que é nos dado como fruto na missa, para que possamos participar de sua vida. Ok? Então é isso, nós estamos falando disso que nós estamos falando da Santa Missa. Não estamos falando de qualquer coisa, não estamos falando de qualquer sacramento. Então, a Santa Missa, né, tem um sacramento da Eucaristia, que é o próprio corpo e o próprio sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. E é um sacramento, já dissemos que os sacramentos são sinais sensíveis que nos transmitem a graça.
mas também de certas graças, por exemplo, o batismo nos perdoa os pecados, né? E a graça do sacramento da Eucaristia é o próprio Cristo. Então, é Deus mesmo, humanado, e ali com sua divindade, com sua alma e com seu sangue, enfim, seu corpo, sangue, alma e divindade, que se entrega para nós como alimento. Então aquela hóstia que nós vemos depois da consagração é de fato para ser adorada, porque ali está verdadeiramente Deus. Eu lembro que no começo eu tinha um pouco de escrúpulo, bem no começo, de adorar a hóstia sagrada, porque eu via a hóstia, sabia que era o corpo de Cristo, etc., mas não entendia que era Deus que estava ali, ou seja, era Deus que desceu dos céus e se fez ali alimento para a nossa salvação. Mas a hóstia sagrada ali é para ser adorada. Ali está Deus. De um modo semelhante do qual Nosso Senhor, ele se humilhou na cruz, ele se humilha, né, ali naquele pão para dar alimento a nós. Pois bem, Nosso Senhor Jesus Cristo, ele instituiu o sacramento da Eucaristia, já ali na última ceia. Foi ali na última ceia que ele instituiu o sacramento da Eucaristia. Mas na cruz ali ele completou, digamos assim, o seu oferecimento. E é importante nós termos esta devoção ao sacramento da Eucaristia, porque ali, portanto, frequentar as igrejas onde tem um sacramento da Eucaristia, ali exposto, enfim, ou no sacrário, porque ali a humanidade de Deus está presente. Não somente a sua divindade. Nosso Senhor ele está presente em todas as partes. Não todas as partes estão presentes de Deus. Nosso Senhor é imenso. Deus é imenso. Mas ali, quando nós visitamos o tabernáculo, ele está presente com sua humanidade também. Então, por isso que é importante nós visitarmos o tabernáculo assim quando nós podemos, ou quando temos a oportunidade de assistir à Santa Missa. Enfim, é importante ter esta devoção ao sacramento de Nosso Senhor, porque é através deste sacramento em que o homem vai participando mais intimamente da vida de Deus. E se pode dizer assim, ele vai se transformando em Deus. Não é que ele vira Deus, ele não vira o ser incriado, mas ele se transforma, vai participando daquela divina transformação. Então, o sacramento da Eucaristia, ele é importante por isso, porque ele nos leva à divina união com Nosso Senhor. Então nós estamos aqui nessa terra, não é para dançar, não é para jogar, não é para nos divertirmos, e nem para julgar o próximo, muito menos atacá-los. Enfim, nós estamos aqui nessa terra para amar, conhecer, amar e servir a Deus. E se conhece a Deus não somente através de livros, através da oração, mas se conhece a Deus realmente através da participação de nossa vida, do entregamento, digamos assim, da nossa vida para Deus. Então, de modo semelhante como Cristo, ele fez ali o seu sacrifício, ele se ofereceu em sacrifício, sua vida toda em sacrifício, para que nós pudéssemos ser redimidos e assim nos unirmos à sua divindade. De modo semelhante, cada cristão, aliás, cada pessoa nesta terra, tem a obrigação de se oferecer em sacrifício, em oblação, para o bem da própria pessoa, da alma mesmo, e para o bem da igreja, para o bem de todos. Então, à medida em que nós vamos participando da Santa Comunhão, nós vamos colocando a nossa vida em oblação, em sacrifício. Então, o sacerdote, por exemplo, todo sacerdote que tem respeito à sua batina, ele vai tentando, vai experimentando, vai sendo mais intimamente um sacrificador. O sacerdote é o homem do sacrifício. Então, ali no altar, cada dia que recebe a missa, ele, digamos assim, chega ao seu cume, ao topo da sua montanha, ali na sua vida espiritual. Que ali é onde ele se identifica com o próprio Cristo, se faz um outro Cristo, ele é Cristo oferecendo-se ali no altar, já como um sacrifício perfeito, quando faz o sacrifício, a separação das espécies do pão e do vinho em corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Substancialmente em corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele chega ao cume. E o padre, e não somente o padre, mas todo fiel, que comunga ali naquele dia,
ele deve prolongar aquele sacrifício em sua vida. Naquele dia, por exemplo. Quando nós comungamos, quando nós vamos à missa no domingo, principalmente, nós não devemos como sair e nos festejar, ir para festas e festejar. Não. Nós devemos prolongar aquela comunhão que nós tivemos com o Deus que se sacrificou por nós, né, durante o dia. Então, de fato, pensar em Deus, conversar sobre Deus, se for necessário, conversar, né, nos doar para Deus, à medida das nossas possibilidades, evidentemente, claro. Algumas pessoas vão para o trabalho, então se oferece o trabalho como sacrifício. Né? Outras pessoas devem educar os filhos, oferecem a educação dos filhos como sacrifício. Outras, enfim. Então, tem como prolongar o sacrifício que se faz no altar na nossa vida. Pois bem, então, mas como nós sabemos que Nosso Senhor ele está realmente ali presente? Por que eu devo acreditar? Bom, sabemos que Cristo ele está presente no Santíssimo Sacramento, primeiro, pelas promessas. Né? Ele disse aos judeus o seguinte: o pão que eu darei é a minha carne para a salvação do mundo. E os judeus se escandalizavam. Como este homem pode dar a sua carne para nos darmos de comer? Então Jesus ele disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida eterna, ou a vida em vós, perdão. Porque minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Então, quando nós estamos falando de que Cristo mesmo ele disse isto, ele não disse isto somente como pensam os protestantes, para aquele momento. Né? Então, disse aquele momento e, bom, foi um fato da vida de Cristo em que não se prolonga mais. Enfim, vamos festejar, vamos dançar e cantar aleluia. É muito bom cantar aleluia, né? Mas devemos saber que aquilo, o corpo e o sangue de Cristo, essas palavras que Nosso Senhor disse, se não comerdes a minha carne e não beberdes meu sangue, não tereis a vida em vós, é o próprio verbo, né, que criou todas as coisas, né, todas as coisas que nós vemos, tanto material quanto espiritual, né, e saibam que as coisas materiais elas são muito menos dignas, né, é da mais baixa dignidade que existe. Então o mundo espiritual ele é muito mais real, ele é muito mais presente do que nós mesmos possamos imaginar. Né, e nós temos uma alma que ela é espiritual, e ela deve se ligar, ela deve se unir com o ser todo espiritual que é Nosso Senhor. Então, é disso que nós estamos falando. Mas, claro, nós temos a nossa parte sensitiva, a nossa parte material. Então, essa parte material, ela se une a essa parte divina, né, e vive desta vida divina, dessa vida do Espírito, através também de algo que é material, que é o seu corpo e o seu sangue. Estamos ali, estamos, de fato, vendo, testando. Né? Mas ali é, de fato, o seu corpo e sangue, mas é também a sua alma e a divindade. Então, há uma união ali desse sacramento tão magnífico que é a Santíssima Eucaristia. Então nós vemos, por exemplo, um Padre Pio, né, São João Maria Vianney, mesmo Santo Agostinho, quando celebrava a Santa Missa, eles ficavam como extasiados. Por quê? Porque eles iam percebendo cada vez mais que ali não era somente mais um sacramento, né? Não era como celebrar um sacramento como por máquina, por automatismo. Mas, de fato, ali havia todo um mistério da qual não se poderia compreender. Então o padre, à medida que ele vai celebrando a missa, à medida que ele vai participando desse sacramento, ele vai entrando no mistério da Santa Missa, no mistério do corpo de Cristo, né? E à medida que ele vai entendendo mais, aí é que ele vai entendendo menos. Por quê? Porque Deus é incompreensível. Né? E esse sacramento é tão grande e tão sublime, né, que quando o padre, os fiéis comungam, os próprios anjos do céu suspiram, né, de admiração quando vê o homem, né, se unindo ao seu Deus. Então, Nosso Senhor diz que não tereis a vida em vós se não comerdes do corpo e não beberdes do sangue. Então é muito importante nós darmos não somente valor, por exemplo, enfim, a todos os sacramentos, mas principalmente ao sacramento da Eucaristia. Né? E ademais, valor ao sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote, validamente ordenado, que professa a fé católica, seja ele quem for, né, ele está ali na pessoa de Cristo, celebrando. Então hoje nós temos essas divisões tristes, né, no nosso meio tradicional, e da qual certos grupos sofrem mais do que outros, porque, bom,
porque conseguiram as suas ordens, digamos, de modo de emergência, etc. Então, sofrem certo desprezo, né, porque não fazem parte de certos grupos, enfim, essa divisão. Mas entendam, quando estamos desprezando um sacerdote, seja ele quem for desde que professa a fé católica, nós estamos desprezando o próprio Cristo. Então, ali a validade do sacramento e ali a profissão de fé. Então, quando temos esses dois juntos, né, porque a doutrina é a própria realidade e o sacerdote é o próprio Cristo, digamos assim, ele está na pessoa de Cristo, né, ele tem uma marca indelével em sua alma, né, da qual, quando ele pega aquele pão e pega o sangue, ele consagra verdadeiramente como corpo e sangue de Cristo. Ele tem esse poder. Ele tem o poder de abençoar e de, digamos assim, de não abençoar as pessoas que ele quiser. Então, quando nós desprezamos um sacerdote por causa de grupos ou por causa dessas brigas mais ocidentais, nós estamos desprezando o próprio Cristo. Então, não façamos isso, não percorremos este caminho. Não é o caminho que Nosso Senhor ele quer. Porque o sacerdote, ele entrega ali a sua vida como uma identificação com a vida de Cristo. Ele é o homem do sacrifício. Né? Eu recebi uma vez eu vi uma frase, né, que dizia o seguinte, né, o sacerdote, ele é um mártir, né, o sacerdote é como um mártir, é que ele vive fora da carne, mas na carne. Então, de fato, o sacerdote ele é isso, ele se dá, ele se martiriza, né, à medida em que ele pode, para se identificar com Cristo, né, e ele recebe as mesmas, mas penas semelhantes com o que Cristo recebeu, né? Tanto dos homens, né, quanto dos demônios, do mundo sobrenatural. Ele vive para isso, ele vive nesse combate. O bom sacerdote deve viver nesse combate, ou pelo menos aquele que está buscando a bondade, a santidade. Então tem tudo isto. Né? Quando nós vemos uma pessoa sacerdote, simplesmente não ignorem ou não desprezem porque não se identifica com isto ou com aquilo do sacerdote, enfim. Porque ele é sacerdote, e ele professa a fé católica, então ele está com Cristo. E ele tem o poder de fazer o sacramento de Cristo. Portanto, quando Cristo instituiu o sacramento da Eucaristia, ele deu autoridade para o sacerdote fazê-lo. Então, quando o sacerdote faz a transubstanciação, ou seja, quando ele muda, né, aliás, ele muda de fato o pão em corpo, né, e o vinho em sangue, ele está ali na pessoa de Cristo. É Cristo mesmo que está ali. Eu devo respeitar o sacerdote, né, que faz este sacrifício, o tanto quanto eu respeitaria a Cristo mesmo se estivesse aqui visivelmente, né, diante de mim. Então esse é o sacerdote. Se nós víssemos a dignidade de um sacerdote, nós morreríamos. Creio que foi São João Maria Vianney, né, que disse essa frase. Pois bem, então há uma obrigação para que todos comam, né, do corpo de Cristo, tomai e comei, isto é o meu corpo, e aí beber do sangue. Quando nós recebemos a Eucaristia, simplesmente sem o vinho, sem a espécie, sem a aparência de vinho, mas sem o sangue, né, lembre-se que no corpo, né, nós estamos recebendo o corpo inteiro. Então no corpo já está incluído o sangue. Algumas pessoas ficam com dúvida, mas por que não se recebe o sangue? Porque no corpo está incluído o sangue. Não se necessita receber o sangue. Ademais, para evitar certos sacrilégios, como já houveram certos abusos durante a história da igreja, então a igreja, para os fiéis, simplesmente obrigou o corpo que já está incluído ali no sangue. Né? Então cada espécie, ou cada espécie do vinho ou do pão, né, que se transubstancia no corpo e no sangue, está incluído ali, tanto numa como outra, o corpo e o sangue de Cristo. Então não tem escrúpulos de receber o corpo e não estar recebendo o sangue. Estão recebendo o sangue também. Ok? Então, Nosso Senhor ele passou este poder aos sacerdotes, aos apóstolos. Né? E os apóstolos, os sacerdotes e os bispos têm o poder de consagrar, de mudar ali as espécies em corpo, né, as espécies de pão e de vinho, em corpo e sangue de Cristo. E, claro, as espécies ficam vinho e pão. As espécies são aquilo que nós podemos ver, aquilo que nós podemos ver com os sentidos. Né? Mas substancialmente, o que é realmente é o corpo e o sangue de Cristo. É o mesmo corpo, hein? O corpo e o sangue de Cristo, que está ali. Pois bem,
Então já dissemos que o sacrifício, né, ele é um dom visível que se oferece a Deus para reconhecê-lo e adorá-lo como o nosso Supremo Senhor. No sacrifício da missa, nós reconhecemos que nós somos nada. No começo da quaresma, na quarta-feira de cinzas, nós reconhecemos que nós somos... Lembra-te, homem, que tu és pó, e ao pó hás de voltar. Então, no sacrifício da missa, nós estamos ali para reconhecer o nosso nada diante de Deus. Não é que nós somos nada, desaparecemos. Não, nós somos alguma coisa. Mas diante de Deus é como se não fôssemos. Por quê? Porque foi Deus que nos criou e Ele nos criou para Ele. E por que nos criou para Ele? Porque Deus, Ele é a felicidade mesma. Né? E Ele querendo partir ou repartir esta felicidade, né, com outros seres, Ele nos criou para que nós possamos ser felizes. Então só a felicidade quando nós participamos da vida de Deus. Por quê? Porque Deus é a felicidade mesma. Deus, Ele é o ser de Deus, ou seja, o que é Deus, né, e os atributos que nós dizemos dele, ou seja, que ele é feliz, que Ele é longânime, que Ele é imenso, etc. Isto tudo é a mesma coisa em Deus. Então, por isso que nós dizemos, Deus é incompreensível, porque nós vemos que certas pessoas são felizes, e outras são mais felizes que outras. Né? Uma pessoa mais virtuosa, ela é normalmente mais feliz que uma não virtuosa. É uma felicidade real. Então, Deus, Ele é o topo dessa felicidade, Ele é a felicidade mesmo, nós dissemos. Então, Nosso Senhor, Ele nos criou para que nós fôssemos participando de sua vida. E à medida que nós vamos participando de sua vida, vamos participando mais de seus sacrifícios, né? Mas também de sua felicidade, de sua vida, enfim, de santidade, etc. Então, no sacrifício, né, nós temos a intenção de honrar e adorar a Deus como o Supremo Senhor. Né? E ela é expressa pela própria ação do sacrifício, pois a oferta visível ela é destruída totalmente, ou em parte, e assim oferecida a Deus. Por esta distribuição, o homem confessa que Deus é o Senhor da vida e da morte, do existir e do não existir, de todos os seres. Em uma palavra, que Ele é o Supremo Senhor. Por isso, no Glória, nós dizemos, Tu solus Sanctus, Tu solus Dominus, Tu solus Altíssimos Jesus Cristo. Né? Por quê? Porque somente Nosso Senhor, né? Tu somente és o Senhor, Tu somente és o Altíssimo, tu somente és santo. Né? Quando alguém participa da santidade, quando nós vemos um santo, por exemplo, é porque ele está sendo menos ele e mais Cristo. Então, como nós podemos participar dessa santidade? Primeiro pelo querer, nós devemos querer, né? Estar batizados na Igreja Católica, né? E participando cada vez mais do mistério da Eucaristia, nós vamos participando mais da santidade de Deus. Então, à medida que nós vamos participando mais da santidade de Deus, mais da bondade de Deus, nós vamos sendo menos nós e mais Deus. Então, é nesse sentido que nós dissemos que o homem ele vai se divinizando. Né? A graça, ela diviniza o homem. Então, a graça santificante, ela vai fazendo o homem divino, mas não é que ele se torna o ser incriado. Ou seja, não é que ele, digamos assim, ele começa a ser o ser por si mesmo, né? O Deus incriado, o Criador de todas as coisas. Não é isso, mas que ele participa deste ser de Deus. Ele vai de fato, né, vai percebendo esta sua divinização. E aqui, tome cuidado para que não se misture com o tema da gnose. Que a gnose ela pensa que o homem ele é Deus, ele tem uma semente divina ali dentro. Né? E então, à medida que vai se libertando da matéria, ele vai voltando para o seu começo. O problema da gnose é que ele considera como dois princípios, né? Que o Deus do mal foi quem fez a matéria, né? E o Deus bom quer nos libertar da matéria. E não é isto. Deus ele fez a matéria e o mundo espiritual. O Deus bom, Deus, só existe um Deus. Então, não pensem que é o mesmo princípio da gnose. Né? A gnose ela confunde muitas pessoas, por quê? Porque há certa semelhança, né, com os ensinamentos, mas quando nós vemos ali o princípio, né, a sua substância ali, está totalmente errado, principalmente por considerar, né, que o homem, que a matéria foi criada por um Deus do mal, como se tivesse dois deuses. Isso já foge do princípio de qualquer lógica que se possa existir. Enfim, então não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que nós vamos participando, à medida que nós vamos participando mais do ser de Deus, nós vamos nos divinizando, né, e nos transformando no ser de Deus, né? Mas cada um mantendo a sua substância. O homem é o homem e Deus é Deus. Então, em todos os tempos que nós conhecemos da humanidade, houveram sacrifícios, né? Mas o sacrifício da cruz, ele é o sacrifício por excelência. Todos os sacrifícios que houveram antes do sacrifício da cruz e do sacrifício da Santa Missa, portanto, eles eram símbolos, eles eram imagens do que seria o sacrifício da cruz. Ok? Então o sacrifício da cruz é o sacrifício por excelência. Não teremos uma outra revelação, não haverá um outro sacrifício. Nosso Senhor não está cansado do sacrifício da cruz.
Nosso Senhor, Ele quer que se ofereça a cada dia mais sobre os nossos altares o sacrifício da cruz, o sacrifício perfeito e digno, até que nós chegamos à terceira revelação, que é a revelação do céu. Então é ali que nós teremos a nossa terceira revelação. Participaremos da vida do céu. Né? Então ali nós entenderemos tudo. E à medida que nós vamos entendendo aqui na Terra, é à medida que nós vamos tendo mais fé. Então, para que se possa entender o sacrifício da cruz, se deve se adequar, né? Fechar-se o cérebro, né? E a alma, para que se creia naquilo. Então, primeiro, se crê. Deus, ele pede isso. Eu quero que você creia primeiro. E logo que eu vou crendo, eu vou entendendo. Mas à medida que eu vou entendendo, né, eu vou aumentando mais a minha fé, no sentido de não querer entender tudo. Eu não preciso entender. Muitas pessoas que se arriscaram, por exemplo, a estudar sobre o sacramento da Eucaristia, etc., diz ali Tomás de Kempis, na Imitação de Cristo, né, foram como esfriando. Por quê? Porque eles querem entender o que é mistério. Mistério, vamos entender no sentido em que nós possamos entender e nos manter ali fiel à fé católica. Mas não no sentido em que nós vamos entender nada bom. Então aqui nós vamos tirando certo aspecto da teologia, porque se pode explicar desse sentido, etc. Então isso já vai racionalizando mais. Então não é com este espírito que nós devemos entender o sacrifício da cruz. O sacrifício da cruz nós devemos entender que é um sacrifício de amor. É um sacrifício de Deus, né, que se fez homem e que morreu na cruz por amor a cada um de nós. Então que ele está, digamos, querendo, e assim o faz, né, redimir a cada homem, né, para que se possa levar ao céu. Quando nós damos esse passo, nós queremos ser salvos por Deus, nós temos essa vontade de querer ser salvos, nosso Senhor mesmo vai cuidar de tudo. É simplesmente o nosso querer. Queremos? Pois bem, colocamos nas mãos de nosso Senhor, e o Redentor, que é nosso Senhor Jesus Cristo, vai nos elevando a sua vida. Mas tem que querer verdadeiramente, querer com sinceridade. Né? Pois bem, então vamos falar rapidamente que o Santo Sacrifício da Missa é o sacrifício perpétuo do Novo Testamento, pelo qual nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do sacerdote e sob as espécies de pão e vinho, se oferece ao Pai Celestial. Então é Deus Filho se oferecendo ao Pai. Né? Ali também é o sacerdote, na pessoa de Cristo, que se oferece ao Pai. E o próprio Cristo, de fato, realmente, ali na hóstia consagrada, se oferece como sacrifício perpétuo ao Pai. Okay? Então, no Antigo Testamento, nós vimos algumas, por exemplo, prefigurações. Temos o sacrifício de Melquisedeque, que era claramente uma prefiguração, pois Melquisedeque ofereceu ali pão e vinho, como sacrifício. E por isso que se diz no Salmo 109, a respeito do Messias, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Ok? E as outras oblações do Antigo Testamento também eram figuras do santo sacrifício da missa. Porém, eram figuras menos perfeitas que o sacrifício de Melquisedeque. Melquisedeque era uma figura realmente perfeita. Para estar claro, olha, se alguém no futuro tiver dúvida, que há uma continuação entre a vida de Deus, aqui está o sacrifício de Melquisedeque. Para ver que ali estava tudo já previsto. Nada é por acaso. Bom, e também dissemos que o sacrifício da missa foi expressamente profetizada pelo profeta Malaquias. Em Malaquias está escrito o seguinte: o meu afeto não está em vós, referindo-se aos judeus. Diz o Senhor dos Exércitos, nem eu aceitarei oferenda alguma de vossa mão. Porque desde o nascer do sol até ao poente, o meu nome é grande entre as nações. E em todo lugar se sacrifica e se oferece ao meu nome uma oblação pura. Ora, que oblação pura é que poderia haver, se não da oblação da pureza mesma, que é Nosso Senhor. Então, evidentemente, o Nosso Senhor ele está se referindo ao sacrifício. Já não me agrada seu sacrifício, aqueles sacrifícios de matar animais, etc. Me agrada é o sacrifício puro, o sacrifício do qual Ele mesmo, Nosso Senhor, se oferece. Deus Filho se oferece a Deus Pai em forma de sacrifício. A Santa Missa também tem alguns frutos, como já dissemos. Então, Nosso Senhor ele instituiu a Santa Missa com a finalidade de glorificar continuamente a Deus, de modo mais perfeito, para tornar presente
em todos os tempos o sacrifício da cruz e para aplicar sempre os frutos da mesma, né, da Santa Missa. Então, na Santa Missa, né, ela tem 4 finalidades, que é, enquanto sacrifício latrêutico, que nós já explicamos numa aula anterior, né, ele dá a Deus maior glória, né, latria, como de adoração. E como sacrifício eucarístico, ele agradece a Deus, né, todos os benefícios, de todas as graças que nós recebemos. E como sacrifício propiciatório, ele reconcilia o homem com Deus. E ele reconcilia o Deus ofendido, né, e apresentaria satisfação por nossos pecados. E como sacrifício impetratório, ele nos alcança as mais preciosas graças, ou seja, de pedir. Nós pedimos coisas. Então nós recebemos graças imensas na Santa Missa. Desde que eu esteja participando da Santa Missa como nos manda a Santa Igreja. Ou seja, no estado de graça, com a devoção, com a preparação da Santa Missa, que eu não chego na missa correndo para que você receba a comunhão e depois vai embora, depois de 5 minutos que acaba a missa, ou muitas vezes nem esperamos, vamos embora de logo, não. Tem que fazer toda a preparação, chegar um pouco mais cedo, fazer a preparação, uma oração, um recolhimento, fazer a ação de graças depois da Santa Missa, né, comungar em estado de graça, presumir se está em estado de graça, porque nós podemos apenas presumir, né, esperar estar em estado de graça, nós não podemos saber se estamos em estado de graça, mas enfim, nós esperamos. Então, feito isto, eu vou recebendo mais graças de Nosso Senhor, né, e vou realizando essas quatro finalidades, como já dito. E os frutos da Santa Missa, né, ela impede, ela aplaca, né, a ira de Deus e alcança-nos a remissão de penas temporais. Que foi que nós fizemos pecados, e bom, nós temos certos pecados veniais, né, que são perdoados ali na Santa Missa. Pois bem, como sacrifício impetratório, ela nos alcança-nos a sorte de graças que precisamos para o corpo e para a alma. Muitas vezes, por exemplo, as pessoas trabalham, as pessoas vão ao seu trabalho, têm que cuidar dos filhos, etc. Então, na Santa Missa, né, recebendo o corpo e o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, eles recebem as graças necessárias para que se possa continuar com o seu trabalho. O sacerdote recebe as graças necessárias para ser um bom sacerdote, um santo sacerdote, as famílias para ser santas famílias. E não somente isso, recebe mais graças mesmo que nós nem imaginamos, que não podemos nem conceber. E recebemos de fato. Pois bem, e os frutos da Santa Missa, né, ela se estende para toda a igreja, para todos os membros da igreja, aos vivos e os defuntos, né, mas especialmente ao sacerdote, que celebra o santo sacrifício, né, aqueles a quem especialmente é oferecido, e a todos que assim devotamente assistem ao sacrifício. Pois bem, muitas vezes dizem, né, mas se celebra a missa para os santos? Não, não é isto. A missa, ela se oferece unicamente para Deus, como sacrifício, né? Mas nela também nós celebramos a memória dos santos. Mas não é que nós estamos oferecendo a Santa Missa como sacrifício para os santos, não é isto, né? Simplesmente temos a memória dos santos. Então nós honramos a memória dos santos, agradecendo a Deus as graças e a glória, né, que lhes concedeu, né, pois, ora, através da vida dos santos, os santos são como aqueles imitadores mais perfeitos de Cristo, né, aqui nessa terra, que passaram pela terra. Então nós temos ali o exemplo. Muitas vezes temos aquelas crises de fé, ou aquelas crises que o encardido vai fazendo nós passarmos, né, nos passar por certas situações, às vezes espirituais, e nós temos os santos para dizer, não, peraí, mas São Francisco, né, ele não faria a mesma coisa que eu estou fazendo agora, que eu estou querendo fazer, que eu estou sendo tentado a fazer agora, eu faria diferente. Então ali temos o exemplo dos santos para que nós possamos segui-los. Então os santos, eles têm essa memória, eles têm essa importância para que nós não nos confundamos. E bom, ademais nós pedimos, celebrando a memória dos santos, para que pelos méritos da vida deles, né, o sacrifício, né, ou então aqueles pedidos que nós fazemos a Deus, por exemplo, sejam concedidos. Okay? Então é muito importante celebrar a memória dos santos. Pois bem, então a Santa Missa ela tem algumas partes. Aqui eu vou explicar rapidamente para que não me estenda muito. Então o sacerdote, ele chega, a Santa Missa, vocês estão falando da Missa Tridentina, ele chega, coloca o cálice no altar, né, e começa ali a oração, com o Salmo 42, né, Iudica-me Deus a te na causa mea, da gente non sancta, né, ou seja,
Julgai-me, ó Senhor, e separei a minha causa de uma gente não santa, né? E do homem iníquo, né? Livrai-me, Senhor. Enfim, ele vai fazendo ali a oração ao pé do altar, se diz, né? Porque ali ele oferece o desejo da celebração do santo sacrifício e a confiança no auxílio divino, né? Logo ele passa ali ao confíteo, a confissão, então ele confessa os pecados, ali são onde os pecados veniais são perdoados, tanto o sacerdote, logo o coroinha, né, ou as pessoas, depende se a missa é dialogada, ou missa, às vezes se faz a missa dialogada, tanto a missa com o povo respondendo, quanto do coroinha somente respondendo, são lícitas, né? Ainda mais na Mediator Dei de Pio XII se incentiva que as pessoas também possam responder. Enfim, então ambos são lícitos. Então as pessoas confessam ali seus pecados, né, e o padre também. Então ali os pecados veniais são apagados, se feito, né, de forma piedosa. Ok? Então ali são as orações ao pé do altar. Logo ele faz uma oração, né, suplicando a Deus, e sobe ao altar para beijar as santas relíquias que estão ali. Oramos Dom in primer sanctorum tuaro quorum reliquiae exunt. Ou seja, oramos ao Senhor, oramos ao Senhor pelos méritos dos santos, dos quais as suas relíquias aqui estão, né? Então ele beija o altar, sinal de respeito, e logo vai rezar o introito. Então ele reza o introito. O introito, se ali está como algum trecho da Sagrada Escritura, né, que simboliza a festa do dia que está celebrando. E logo o sacerdote vai pedir perdão a Deus, né, com 9 súplicas de perdão. 3 a Deus Pai, 3 a Deus Filho e 3 a Deus Espírito Santo. Né? Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, etc. Logo, se é uma festa, se não é uma missa penitencial, ele glorifica a Deus como os anjos do céu glorificaram a Deus ali no seu nascimento. Né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que ele o ama. Né? Glória in excelsis Deo in terra pax hominibus de boa vontade, perdão. Bone voluntatis. Enfim, então ali ele reconhece o seu nada, né? E o sacerdote, junto com o povo, diz que somente tu és santo, somente tu és o Senhor, somente tu és o Altíssimo, Jesus Cristo, né? Que vive com o Santo Espírito e na glória de Deus Pai. E ele termina, beija o altar novamente, as relíquias, dá o Senhor esteja convosco, que é a saudação da mesma nosso Senhor Jesus Cristo, né? Deu aos apóstolos, logo ali após a sua ressurreição, e volta a fazer a oração do dia, a colecta se chama. Então ele faz a oração, logo da oração tem a epístola, normalmente uma epístola, uma profecia, dependendo da missa, da qual, se lê ali alguma instrução, né? Logo vem um gradual, ou o tractus, né, dependendo da missa, que é como se fosse um salmo, né, uma coisa assim. Logo ele vai celebrar, volta para o evangelho, vai para o meio do altar, reza ali pedindo a Deus que purifique ali a sua boca, o seu coração, para que se possa anunciar dignamente o santo mistério, o santo evangelho. Ele anuncia o evangelho, né? No lado esquerdo coloca o missal, né, no lado esquerdo do altar, e o missal vocês podem ver que ele é colocado um pouco torto no lado esquerdo. Por quê? Porque no julgamento final, quem estará no lado esquerdo de Nosso Senhor são aqueles condenados, são aqueles que andaram por via tortas, né? E aqueles que estiverem no lado direito, eles andarão foram os que andaram por vias retas, né? Por vias das quais são boas. Então, porque eles terem andado por vias retas, né, ficam no lado direito do Nosso Senhor. E ali, no lado esquerdo, por ter andado em vias tortas, o missal está de lado torto, né, foi porque andaram em vias tortas, digamos assim. E ademais, o missal passa ali para o lado esquerdo para simbolizar que Nosso Senhor veio dos judeus para os pagãos. Então, dá todo um significado, né? O altar também, quando nós vemos ali, né, aquele altar, o altar da missa tridentina, estou dizendo, nós vemos que é como uma montanha ali. Então, em cima da montanha há a cruz, né, logo o sepulcro, que é o tabernáculo, né, e o altar é onde se faz o sacrifício. Então há toda um signo, né, uma significação profunda teológica ali na Santa Missa. Pois bem, falamos do Evangelho, logo, se for uma missa importante, o padre normalmente faz uma explicação, né, do Evangelho ou de alguma verdade teológica, verdade de fé. Logo, se for alguma missa de domingo, ou a missa de um santo doutor, a missa de um santo apóstolo, da Santíssima Virgem Maria, ou a missa de Nosso Senhor, né, se reza o credo. Então, se reza o credo ensino constantinopolitano, que é aquele credo maior, né, não é o credo menor. Logo também vem a oração do ofertório.
Então o padre ali oferece, com todo aquele espírito do sacrifício, o pão, para que seja agradável a Deus. Suscipe Domine Sancte Patrum Onipotente Eterno Deus, anque Immaculata Hostias, receba, Senhor, Santo Pai Onipotente Eterno Deus, esta imaculada hóstia, para que seja agradável aos olhos de Deus. Se oferece também o vinho, faz ali o lavabo para se purificar de todas as suas impurezas. Lavabo inter nocentes manus meas, et circunda valutare tuum Domine. Então ele vai toda ali já aquela preparação do sacrifício, aquele espírito de recolhimento do sacrifício. E ele vai rezar o prefácio. Então, o prefácio da Santíssima Virgem Maria, se fosse a festa da Santíssima Virgem Maria, o prefácio da Santíssima Trindade, se for a festa da Santíssima Trindade, ou um domingo, enfim, reza o prefácio, logo entra para o cânon. O cânon ele reza em silêncio. O padre reza em silêncio, por quê? Porque para simbolizar o mistério, que ele está conversando apenas ali com Deus. Ele vai entrar no sacrifício propriamente dito. É no cânon, na regra, que nunca se pode modificar, é uma oração que não se pode modificar, é que o padre oferece verdadeiramente ali o sacrifício. Então ali ele consagra o corpo e o sangue de Cristo. Ok, este corpus meu, este é o meu corpo, e consagra ali o sangue. Quando ele consagra o sangue, ele faz a separação ali, simbolizando, ali existe o símbolo, da separação do corpo e do sangue de Cristo. É ali que Nosso Senhor morre. Então ali há o sacrifício incruento, não cruento, não há derramamento de sangue que nós possamos ver, mas ao sacrifício de fato, mas incruento, simbolizado ali na separação do corpo e do sangue de Cristo na cruz. Enfim. Então ele reza, a única vez que ele reza com a voz alta no cânon é quando ele diz que nós todos somos pecadores. Nobis quoque peccatoribus. Então ele reza para dizer que nós somos pecadores. Logo ele termina dizendo por todos os séculos dos séculos, simbolizando a eternidade. Acaba ali por todos os séculos dos séculos, e ele reza o Pai Nosso, como em obediência às palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo, para que se reze ao Pai que está nos céus, com as 7 petições que nós já vimos em aulas anteriores. Logo, o sacerdote, depois de rezar o Pai Nosso, ele reza o Agnus Dei, faz ali, ele parte a hóstia, o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas simplesmente as espécies, quando ele parte ali, a hóstia, simbolizando que Nosso Senhor Jesus Cristo partiu o pão, deu graças, enfim. Então, não é que ele está partindo o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo no meio, pois na hóstia, em cada pedacinho, em cada espécie ali, está o corpo inteiro. Do mesmo modo que a alma está no corpo inteiro, em cada parte do corpo temos a alma inteira, ali também, no corpo de Cristo, quando o padre parte ali a hóstia, também está o corpo inteiro. Ok? Então ele parte ali a hóstia em memória daquelas palavras. Partiu e deu aos seus discípulos, dizendo. Pois bem. Logo, ele consome o sacrifício, ele termina o sacrifício quando ele recebe a comunhão, ou seja, o corpo e o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, ali o sacerdote está unido perfeitamente com o seu Senhor, e ali se consome toda a missa. Ok? Eu esqueci de dizer que a parte, do começo da missa até a parte do ofertório, ali depois do credo, é a missa dos catecúmenos, que ali eram feitas para as pessoas que eram batizadas e não batizadas, e as pessoas que não eram batizadas naquele momento teriam que ir embora da igreja, teriam que sair da igreja, para que não se profanasse o Santíssimo Sacramento. Depois foi um hábito que se acabou, porque, as pessoas já respeitavam um pouco mais para que não se recebesse a Sagrada Comunhão sem receber o batismo e sem estar em estado de graça. Pois bem, então já falamos do ofertório, da consagração, e, logo ele reza, ele dá graças ao sacerdote depois de ter comungado, ele tem a oração do comúnio, tem a última oração do pós-comúnio, e logo ele dá a bênção para os fiéis. Ele dá a bênção aos fiéis, e normalmente se reza a última epístola, que a epístola o último evangelho, que é o evangelho de São João, o início do Santo Evangelho de São João, que fala da encarnação, do verbo da encarnação de Deus, e que, de fato, ele se manifestou realmente como Deus e nos fez filhos de Deus. Isso é importante, nos fez filhos de Deus de fato, nós somos filhos de Deus de fato, por adoção. Não que nós somos filhos naturais, o filho natural é Nosso Senhor, mas por adoção, Nosso Senhor nos adotou através de seu sangue como filhos dele. Então,
Ou seja, não é errado dizer que nós vamos nos divinizando, nos transformando, né, em Deus, porque Nosso Senhor, de fato, Ele desceu justamente para isto. Né? E, pois bem, nós temos as cores, né, litúrgicas, os paramentos litúrgicos, por exemplo, temos o amito, que é um paninho pequeno, né, que é o símbolo do recolhimento. Temos a alva toda branca, que é o símbolo da pureza. O símbolo, que é o símbolo da continência, né, e da castidade. O manípulo, que é o símbolo das fadigas e dos trabalhos apostólicos. A estola, que é o símbolo sacerdotal. E a casula, que é o símbolo do jugo de Cristo, né, que é suavizado pela caridade. Então, temos a vida temos o jugo de Cristo, mas que pela caridade, pelo amor, se suaviza todas as coisas, se suaviza, a mesma nossa vida espiritual, nos combates. Bom, o branco, na Santa Missa, ele simboliza a glória, né? Então ele se usa nas festas de Nosso Senhor Jesus Cristo, nas festas da Santíssima Virgem Maria, né? Nas festas dos santos confessores e das santas virgens. Então ele simboliza a glória, a majestade, a alegria, a inocência e a imortalidade. O vermelho, ele exprime o sangue, exprime o Espírito Santo também. Então ele exprime o amor e o sacrifício. Então é usado vermelho na festa dos mártires e nas festas do Espírito Santo, né, do Pentecoste. O verde é a cor da natureza, né, que cresce e amadurece. Dela se revestem os sacerdotes nos tempos depois da Epifania e depois de Pentecostes. Então, nesses tempos, digamos, mais longos da igreja, né, que se usa depois da Epifania e depois de Pentecoste, em que as pessoas, os sacerdotes, etc., os cristãos, vão fazendo como o raciocínio, né, sobre as verdades de fé, e vão ali, de fato, participando mais e mais e mais, né, pessoalmente dessa vida pessoal que tem, dela mesmo pessoalmente, com Cristo. Okay? E, claro, na esperança, né, da vinda do Salvador, da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, etc. E o roxo, que se usa, aliás, nas vigílias, mas principalmente na Quaresma e no Advento, que simboliza a cor da penitência. Então, o roxo já é uma cor menos gloriosa, mais pesada, digamos assim. Simboliza o jejum. E quando se usa o roxo ali, entre o Advento e a Quaresma, né, no terceiro domingo do Advento se usa o rosa, assim como no quarto domingo da Quaresma, para simbolizar uma alegria discreta, né, na Quaresma, simbolizando já quase a vinda da ressurreição de Cristo, né, da ressurreição de Nosso Senhor, e no Advento já simbolizando ali a primeira vinda como menino, como criança. Um verbo que se faz carne. E a cor preta, é aquela cor totalmente sem luz que se usa na Sexta-feira Santa e nas festas, nas cerimônias de defunto, né, dos mortos. Pois bem, e por que a Santa Missa é celebrada em latim, para terminarmos? A Santa Missa ela deve ser celebrada em latim porque primeiro é a língua de Roma, né, foi onde São Pedro esteve ali, que é o ponto central da cristandade. Então, Roma, né, a nossa igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela foi estabelecida em Roma. E Roma, antigamente, se falava o latim. Segundo, simboliza também a universalidade da nossa religião universal. Então, onde quer que estejamos, e tenhamos uma missa romana, uma missa católica, no rito romano, nós poderemos participar do mesmo modo em que nós participamos da nossa missa, da nossa paróquia pessoal. E terceiro, porque ela é uma língua que não tem modificações. Deus é eterno, Deus não muda, Deus não está no tempo. Digamos, ele atua no tempo, mas Deus ele não é o tempo, Deus é eterno. Né? Então Deus ele não muda, ele é consistente. Então o latim ele simboliza também essa consistência da língua, essa consistência de Deus, essa consistência do sagrado. É uma língua voltada simplesmente para falar com Deus, uma língua sagrada. Não é uma língua que eu uso como uma língua profana, uma língua romântica, do qual eu uso no dia a dia, né, para falar com o meu amigo, e aí nego, como vai? Ou alguma coisa assim. Mas é simplesmente uma língua sacra, uma língua formalíssima para falar com o Nosso Senhor. Ok? Então, eu espero ter ajudado mais ou menos um pouco para entender um pouco da Santa Missa, né, católica. E lembre-se que à medida que nós vamos recebendo a comunhão, à medida em que nós vamos recebendo a comunhão em estado de graça, vivendo o estado de graça, nós vamos nos identificando com Cristo. E como essas pessoas que se identificam com Cristo, nós temos mais responsabilidade de darmos o exemplo de caridade, né, para o próximo. Okay?
E não somente para o próximo, como para nós mesmos. Nós temos que viver esta vida mais próxima de nosso Senhor. Então na Santa Missa estão todas as coisas. Né? Eu esqueci o santo que ele dizia o seguinte, né? É o meu Deus e todas as minhas coisas. Então Deus para nós são todas as nossas coisas. Não esqueçamos de viver esta vida católica, né? de entrarmos, né? neste mistério, né? com humildade, isso quer dizer que submetendo-nos à fé, para que assim nós um dia possamos nos unir ao nosso Senhor Jesus Cristo já no céu, ou já aqui na terra, para que possamos ir ao céu. Que a Santíssima Virgem Maria nos proteja e que Deus vos abençoe e nos guarde, e vos guarde para a vida eterna. Amém. Até a próxima. Salve Maria.